Pronto, pessoal, vamos falar agora de inflamação crônica, tá? Então, a gente acabou de ver a inflamação aguda e a inflamação crônica, geralmente, ela é secundária à inflamação aguda. Qual seria a definição de inflamação crônica? Ela é uma inflamação prolongada, na qual a inflamação ativa, a destruição tissular e a tentativa de reparo aos danos ocorrem simultaneamente. Então, é o que eu tinha falado lá na inflamação aguda. Enquanto na inflamação aguda essas coisas acontecem separadamente, na inflamação crônica, como ela é muito extensa, dependendo da área onde você esteja observando na lâmina, você pode ter inflamação, processo inflamatório muito ativo, você pode ter necrose, que é dano tecidual, e você pode ter também o reparo já acontecendo numa área mais antiga, onde o problema já foi solucionado. Mas aí você tem que levar em consideração todo o aspecto, e todo o aspecto vai dar a coexistência desses três fatores, o que vai caracterizar a inflamação crônica, tá? A inflamação crônica, ela pode acontecer por três situações. Infecção persistente, um agente difícil de ser destruído, como acontece com a tuberculose, onde o Mycobacterium tuberculose, o organismo não consegue destruir ele tão facilmente, e aí o organismo ele vai destruindo o tecido e o agente não vai sendo destruído. E aí o agente vai migrando para diferentes áreas do pulmão e até mesmo outras áreas do corpo, e a inflamação crônica vai seguindo o agente. Outra situação que pode levar à inflamação crônica é a exposição prolongada a uma situação irritante que não consegue ser digerida pelo organismo, como é o exemplo da sílica, na doença chamada de silicose, onde a pessoa vai inalando a sílica e a sílica, nós não temos nenhuma enzima para digerir a sílica, e aí ela vai se depositando nos pulmões e desenvolvendo uma resposta inflamatória crônica. E o último exemplo são as doenças autoimunes, tá? As doenças autoimunes, nessas doenças a gente vai ter uma resposta do sistema imunológico tentando destruir algo que é do próprio corpo. Eu dei o exemplo aí da esclerodermia, uma das minhas irmãs tem esclerodermia, e nessa doença o sistema imunológico tenta destruir as fibras colágenas do próprio indivíduo. E aí vai ter lá a repercussão da inflamação crônica. Quais são as características morfológicas da inflamação crônica? Então, eu já falei, a gente vai ter um infiltrado inflamatório rico em células mononucleares, principalmente linfócitos e macrófagos. E para entender isso, é interessante que a gente lembre um pouquinho de imunologia. Na imunologia, a gente tem dois tipos de resposta. A resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A resposta imune inata também pode ser chamada de natural. Ela é a primeira resposta do organismo, ela acontece rapidamente e ela está ligada, ela pode ser correlacionada com a inflamação aguda e os fagócitos predominam nessa resposta. Já a resposta imune específica, ela é secundária à resposta imune inata. Ela demora mais tempo porque ela é específica, como o nome já diz, então ela precisa ser criada, ser desenvolvida contra aquele agente agressor. E para que isso aconteça, a gente tem dois tipos celulares que estão envolvidos: os macrófagos e os linfócitos. Os macrófagos apresentam os antígenos específicos do patógeno para os linfócitos e os linfócitos desenvolvem uma estratégia imunológica específica para o antígeno do patógeno. Resumindo isso, o que isso quer dizer? Quer dizer que, uma vez que o macrófago apresentou a proteína de uma bactéria, os linfócitos vão desenvolver uma resposta para matar aquela bactéria. Isso é bem específico, por isso que isso demora mais tempo para acontecer. Como essas duas células são as principais envolvidas nessa resposta, dá para entender porque elas acontecem na inflamação crônica, já que a inflamação crônica está relacionada com a resposta imune específica. E aí a gente também vai ter destruição tecidual, que é produzida pela persistência do agente agressor ou por células inflamatórias, e a gente também vai ter a tentativa de reparo, que vai produzir tecido conjuntivo, aquele tecido fibroso. Os macrófagos, eles vão se acumular no foco da inflamação por dois motivos. Primeiro, por quimiotaxia, que a gente viu lá na inflamação crônica, na inflamação aguda. Eles foram atraídos pelas substâncias quimiotáticas. E segundo, porque no local da inflamação são liberadas substâncias que inibem a migração dessas células. Os macrófagos, em uma situação normal, eles são células circulantes. Eles são células que tendem a pegar a informação daqui,
levar para um linfonodo, ou então eles ficam circulando pelo organismo. Mas no caso da inflamação crônica, eu não quero que eles circulem, porque senão eles não vão destruir o agente agressor. E aí essas substâncias, esses fatores de inibição de migração de macrófagos, fazem com que eles fiquem ali. E isso vai fazer com que a inflamação crônica seja perpetuada. Então observa que nessa imagem a gente mostra no começo, que a gente viu lá na inflamação aguda, a migração dos monócitos, né, na circulação. Aí vão fazer a adesão à célula, vão passar por diapedese. Entrou o monócito, ele vai se diferenciar em macrófago. E esse macrófago ele pode ter dois caminhos. Ele pode ser um macrófago que vai ser responsável pela lesão tecidual. E essa lesão tecidual não é proposital, tá? No sentido de que não é que o intuito dele seja causar lesão tecidual, tá? O intuito dele é destruir o agente agressor. Só que as enzimas dele também vão destruir o tecido. E a gente tem um outro tipo de macrófago que geralmente esse aparece mais no final da inflamação aguda ou na inflamação crônica, no decorrer da inflamação crônica, já que tudo coexiste nela, né? Esse macrófago é responsável pela fibrose, que na inflamação aguda vai levar à cicatrização, mas aqui não, aqui vai levar à fibrose do tecido. Dependendo do contexto da patologia, essa fibrose vai ser muito danosa ao órgão. É o que acontece na esquistossomose, onde o órgão vai ficando todo fibrosado e aí vai ter uma repercussão negativa. Então vamos agora entender, relembrar, né, essa ativação dos macrófagos pelos linfócitos, essa parte da imunologia, tá? Então os macrófagos eles vão fagocitar o patógeno. Depois que eles fagocitam, eles vão processar, fazer a apresentação antigênica para os linfócitos T. Esses linfócitos T eles vão ser ativados. Como eu falei, eles vão agora criar uma estratégia contra aquele agente, porque cada agente vai ter a sua estratégia. Por exemplo, se o vírus ele é um patógeno intracelular, não adianta eu criar uma estratégia com o macrófago, porque né, o macrófago não vai fagocitar o vírus que está fora. Então, no caso das infecções virais, eu tenho que criar uma estratégia com linfócitos. Então, dependendo do patógeno, a gente tem uma estratégia. Esse patógeno aqui vai ser um patógeno que vai dar a estratégia de produzir mais macrófagos. Então, vamos lá, vê lá. Os linfócitos eles vão ser ativados, vão produzir as suas citocinas, que vão ativar outros linfócitos, tá? E aí, graças à interleucina 2. Essa ativação vai perpetuar a inflamação, levando à liberação de interferon gama. E esse interferon gama ele vai atuar nos macrófagos. Ele vai ativar os macrófagos. Os macrófagos agora eles vão ficar muito mais potentes do que eles eram antes. Imagina, se quando o monócito entrou no tecido e virou macrófago, ele já teve uma alteração, ele já aumentou de tamanho, ele já tem mais enzimas. Imagina agora que ele se transformou em um macrófago ativado. Ele vai ser muito mais eficiente para destruir o agente agressor, ok? E aí esses macrófagos eles podem virar células epitelioides, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, e células gigantes. Eu também vou explicar. Então aqui a gente tem os tipos de inflamação crônica, tá? A inflamação crônica ela pode ser específica, e aí o nome já está dizendo. Ela vai ser específica contra aquele agente. E ela também vai ter uma série de características que vão possibilitar uma padronização dessa inflamação. Já na inflamação crônica inespecífica, ela não tem um padrão. Então, não dá para a gente estudar um padrão morfológico de inflamação inespecífica porque não tem. Então, a gente vai focar agora nas inflamações crônicas específicas, que são as granulomatosas, que podem ser de dois tipos. Tipo corpo estranho, tipo imune. Tipo corpo estranho é, por exemplo, quando entra uma estrutura inerte. Uma estrutura que não tem muita capacidade de estimular o sistema imunológico, no meu dedo, por exemplo. Uma farpinha de madeira. Ela não tem tantos antígenos para despertar uma resposta imune específica interessante. Então, o resultado fica ali uma inflamação crônica que não é muito específica, não tem um padrão muito organizado e tudo mais. Já na imune, aí não, aí eu tenho um patógeno que desperta muito o sistema imunológico e aí a gente vai ter o granuloma imune todo organizadinho, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é o granuloma imune. O granuloma imune, ele vai ter uma área central de necrose. Isso aqui, gente, é o granuloma imune completo, tá? Nem todo granuloma imune vai ser completo. O granuloma imune completo, ele vai ter uma área central de necrose,
que é nada mais nada menos do que o local onde tudo começou. E aí, como foi o local onde tudo começou, é o local onde tem mais dano tecidual. Depois a gente vai ter um anel de macrófagos, e nesse anel de macrófagos a gente tem principalmente dois tipos de macrófagos. Os macrófagos que se organizaram para formar as células gigantes. As células gigantes, elas são fusão de vários macrófagos, e elas podem ser de dois tipos. Tipo Langerhans, os núcleos ficam desorganizados. Tipo Langerhans, os núcleos ficam organizados. Tipo corpo estranho, os núcleos ficam desorganizados. Vou mostrar daqui a pouco uma imagem. E a gente tem as células epitelioides. Elas recebem essa denominação, as células epitelioides, elas recebem essa denominação porque elas ficam com características de um tecido epitelial. O tecido epitelial, uma das principais características dele é que as células são justapostas. O que quer dizer isso? Não tem muito interstício. É o que acontece aqui. Esses macrófagos, eles meio que grudam uns nos outros e dá a impressão de que é uma coisa só. E aí esses macrófagos, assim, com pouco espaço entre eles, a gente chama de células epitelioides. Depois a gente vai ter um anel de linfócitos, tá vendo? E esses linfócitos estão o tempo todo ativando os macrófagos. Ficou péssimo esse meu desenho. E por último aqui, a gente vai ter um anel de fibroblastos. Esse anel de fibroblastos ele vai ter o intuito de conter a agressão, para que ela não expanda e não danifique ainda mais o tecido. E à medida que esse granuloma ele for se resolvendo, esses fibroblastos vão cicatrizando. E, no final das contas, o granuloma todo vai cicatrizar e aí vai acabar a inflamação crônica granulomatosa. Aqui eu vou mostrar do lado um exemplo. Ó. Esse aqui é o granuloma da esquistossomose, tá? Então, aqui no centro a gente tem um ovo de esquistossoma, né? Mansoni. Aqui a gente tem o anel de macrófagos com células epitelioides. Você observa que nem tem tanto espaço entre esses macrófagos. Depois a gente tem um anel de um anel de linfócitos. Os linfócitos são essas células com um núcleo bem pontiforme, um núcleo super corado e pouco citoplasma. E aqui, como nessa imagem a gente não consegue ver a continuação do granuloma, isso aqui a gente consegue observar que são fibroblastos. Então, provavelmente, se a gente conseguisse ver a continuação aqui, a gente teria um anel de fibroblastos, ok? A gente aqui está só mostrando, ó, células gigantes vão estar presentes, macrófagos que vão estar ativados como células epitelioides, os linfócitos, os fibroblastos. Pode ter algum elemento alternativo. O tipo de necrose vai variar de acordo com o agente. Por exemplo, é tuberculose? Vai ser necrose caseosa. Neutrófilos, dependendo do agente, a gente pode ter neutrófilos. Plasmócito também. E eosinófilos, por exemplo, na infecção por Cistosoma mansoni, a gente pode ter eosinófilo na destruição do ovo, do Cistosoma mansoni. Aqui mostrando as células gigantes. Tipo corpo estranho, os núcleos estão completamente desorganizados. Tipo Langerhans, núcleos organizados na periferia, certo? Lembrando que ambas são oriundas da fusão de macrófago. E aí fica uma dica, cuidado para não confundir na hora da prova uma célula gigante tipo Langerhans com um granuloma, tá? Isso aqui, gente, ó, são os núcleos das células. Então, isso aqui não são macrófagos, beleza? Porque tudo isso aqui é a fusão de de vários macrófagos. No centro aqui não é necrose, não. No centro aqui é citoplasma, porque isso aqui virou uma célula só. Observa, aqui a gente tem outras células e observa essa célula aqui, ó. Elas se fundiram e viraram uma célula só. Os núcleos ficaram organizados na periferia, por isso a gente chama de célula gigante tipo Langerhans. E aqui a gente tem, mais uma vez, o granuloma da esquistossomose. Então, aqui é uma imagem mais distante e aqui é uma imagem mais próxima, tá? Por que eu botei esse granuloma? Porque ele tem uma peculiaridade. Quando a gente está estudando, a gente tende a padronizar tudo. E é compreensível, porque a gente tem que estudar, a gente tem que transformar aquilo ali, principalmente na patologia, né? Transformar a patologia numa coisa mais didática. Mas quando a gente vai para a realidade, às vezes as coisas não acontecem como a gente estuda. E aí esse granuloma é muito legal para a gente observar isso. Ó. Aqui a gente tem no centro o ovo, o resto do ovo. Aqui a gente tem, né, macrófagos, né? Macrófagos aqui, células epitelioides, né? A gente vai ter com pouco citoplasma e elas vão estar mais unidas. Só que
Depois a gente deveria ter um anel de fibroblasto, perdão, um anel de linfócitos. E a gente não tem. Ao invés de ter um anel de linfócitos, a gente tem um anel de fibroblasto. E olha o anel de linfócito onde está. Aqui dá para ver melhor, ó. Mesma imagem, tá? Aqui no centro o ovo, com alguns macrófagos em volta, células gigantes. E aqui que a gente deveria ter um anel de linfócitos, a gente tem fibroblastos, ó. Fibroblastos aqui, anel de fibroblastos. E só depois do anel de fibroblastos a gente tem um anel de linfócitos. Então, só para vocês verem como às vezes as coisas elas podem variar na patologia. Por isso que, na minha opinião, patologia, embora eu ache muito linda, ela é mais difícil do que a histologia, porque o padrão histológico geralmente ele é bem organizado. Já a patologia, nem sempre ela é tão organizadinha como a gente gostaria que ela fosse para a gente identificar. Aqui está só mostrando ainda mais próximo, tá? As células epiteliosas, observa aqui, ó, como não tem tanto espaço entre elas. E elas ficam com esse aspecto, que dá a impressão de um epitélio. E aqui é aquele granuloma que teve resolução, o final dele, cicatrização completa. No caso, como eu falei da esquistossomose, isso não é bom. Por quê? Porque o fígado ele é cheio de vasos que passam por dentro dele. Quando você tem várias áreas fibrosadas, você vai obstruir a luz dos vasos e você vai sobrecarregar o sistema porta. E o sistema porta não vai conseguir liberar esse sangue que teria que passar por dentro do fígado. O resultado é o que a gente chama de hipertensão portal. E o líquido vai extravar para a cavidade abdominal e essa pessoa vai ter ascite, que é a famosa barriga d'água, né? E o prognóstico não é bom. E aqui, para comparar, um granuloma da tuberculose. Olha como é bem diferente. Esse granuloma da tuberculose é um granuloma que ainda não tem necrose. Então, aqui a gente tem a área dos macrófagos. E aqui, esse granuloma, ele é em um linfonodo. Então, isso aqui, ó, são linfócitos que já são do próprio tecido. Se tem um anel de linfócitos aqui depois, não dá pra gente ver direito, porque a gente tá num linfonodo, né? Então, não dá pra gente diferenciar os linfócitos que seriam do anel e os linfócitos que seriam do linfonodo. Já esse daqui, ó, uma necrose linda, caseosa aqui no meio, ó. Ó a necrose caseosa. E aí esse é um granuloma da tuberculose bem característico. Como está distante, a gente não consegue ver tão bem, mas certamente aqui a gente vai ter o anel de macrófagos nessa regiãozinha aqui, ó. Tem até células gigantes, ó, do tipo Langerhans, estão vendo? Ó, os núcleos organizados na periferia. E aqui a gente vai ter umas células provavelmente pontiformes, que vão ser os linfócitos. Aqui, não sei se é porque eu tô querendo ver, mas aqui eu tô vendo os pontinhos, tá vendo? Esses pontinhos provavelmente são linfócitos. E depois a gente vai ter anel de fibroblastos. E aí um granuloma bem lindo da tuberculose. Agora, gente, vamos falar sobre o granuloma de corpo estranho. Como eu falei para vocês anteriormente, esse corpo estranho vai ser uma substância inerte, então não vai despertar muito o sistema imunológico. E aí a gente vai ter dois tipos de substâncias que podem causar esse tipo de granuloma. Esse granuloma não vai ser organizado como granuloma imune. Essas substâncias podem ser exógenas, ou seja, de fora do organismo, como fio de sutura, um pedacinho de madeira, aquela farpinha de madeira, vidro, espinhos. Ou pode ser algo endógeno, como cálculos, lipídios, muco. E aí, nesse caso, esse granuloma, ele vai ter bastante macrófago, não vai ter linfócito, e ó, isso aqui, ó, macrófago em volta, rodeando o fio cirúrgico. Tá vendo? Aqui, mais uma vez, o fio cirúrgico e um aglomerado de macrófagos. E aí, esse granuloma de corpo estranho, ele não é organizado como era o imune, e ele é bem mais simples, justamente porque esse agente não consegue despertar uma grande resposta inflamatória. Os produtos dos macrófagos ativados, eles vão eliminar o agente nocivo, que é o principal objetivo, né? Iniciar o processo de reparação, já que eles liberam substâncias que fazem quimiotaxia para fibroblastos e também ativam esses fibroblastos. E esses fibroblastos eles começam a depositar colágeno e tudo mais, fazendo a cicatrização ali, ou a fibrose da região. E são responsáveis por grande parte da lesão tecidual, né? Por causa das enzimas deles, que vão ser liberados, como a gente viu lá na fagocitose, lá na inflamação aguda. Resumindo tudo que a gente viu,
Se eu tenho uma resposta inflamatória aguda, eu posso ter células lábeis ou estáveis ou permanentes. E se essa resposta acabar e as células forem lábeis ou estáveis, se forem lábeis ou estáveis, regeneração, né? Acabou a inflamação, as células têm capacidade de regenerar, melhor coisa que pode acontecer. Regeneração é porque a gente vai ter restauração da função, né? Por outro lado, se a gente tem células permanentes, não tem capacidade proliferativa, não conseguem regenerar, aí a gente vai ter cicatrização por reparo. Mas o agente agressor, ele é persistente, então a gente vai ter... o reparo vai perder a função especializada, né? E se o agente agressor, ele é muito resistente, a gente vai ter inflamação crônica, e aí vem a pergunta, o estímulo agressor foi controlado? Se ele não foi controlado, a gente tem a persistência da inflamação crônica. Se ele for controlado, a inflamação crônica sempre cicatriza, sempre. Nunca regenera, ok? Essa é a bibliografia que eu sugiro. Esse é o Hobbes e Contran, ok? Esse é o Bogliolo. Se você quiser algo mais didático, mas por outro lado não tão aprofundado, esse aqui é o ideal. Mas se você quer algo bem aprofundado, quer ver o detalhezinho, tá com vontade de estudar muito, aí vai no Bogliolo. Tranquilo? É isso, pessoal. Beijo. Tchau.